Você que é produtor rural e está pagando mais de R$ 500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, né? Estamos aqui com mais um Ruralcast e hoje recebendo aqui ele que vem representando tanto uma marca, né, quanto também ele como performance, né, de trabalho pessoal, que tem aí, gente, no DNA, literalmente, o agro, né? Hoje o nosso assunto, estamos mais agro do que nunca hoje, gente. Eu estou tendo a honra de receber aqui nos nossos estúdios hoje, porque ontem eles tiveram, por sinal, um evento que foi incrível aqui em Cacoal, né? Estamos falando aqui direto da cidade de Cacoal, um evento maravilhoso do agro. E hoje ele nos deu a honra. Está aqui nos nossos estúdios Wagner Bach. Wagner, seja muito bem-vindo ao Ruralcast. Muito obrigado, Rosângela. Eu que agradeço a oportunidade, tanto a mim como pessoa, quanto poder representar o Ouro Fino nesse bate-papo com vocês aqui. Então, Wagner, eu já quero começar a saber, porque assim, falando, né, olhando aqui seu currículo, que eu achei maravilhoso, algo literalmente assim de alta performance, né? E você ganhou um prêmio agora em 2024 pela, vou até olhar aqui, é GPTW. Né, GPTW, e para quem, né, não conhece exatamente o que é a GPTW, poderia explicar para a gente, e já queria começar, porque eu achei muito bacana, você ficou em primeiro lugar no Brasil, né, nessa premiação aí, eu achei muito interessante, falei, já quero começar por isso, depois a gente vai para o agro. Bom, eu tive a grata surpresa de ser reconhecido como uma das maiores notas de liderança por essa pesquisa interna. A GPTW é uma empresa que valida outras empresas com clima organizacional. Então, como os níveis dentro dessa empresa tratam seus colaboradores, como são tratados, e isso tudo vai gerando uma nota. E essa nota chancela a empresa com um selo chamado selo GPTW, que é Great Place to Work, as melhores empresas para se trabalhar. E a Ouro Fino recorrentemente faz esse trabalho internamente com seus colaboradores e ela promove, né, de maneira muito assertiva, sendo reconhecido como um excelente lugar para se trabalhar. E quem faz isso é essa empresa externa, que é a GPTW. Então, todo esse processo ele é um processo que tem uma lisura muito grande. Todos esses dados são compartilhados depois da pesquisa com os nossos colaboradores. E sim, dentro de todos, né, dentro da indústria que a gente trabalha, que é Ouro Fino Saúde Animal, eu tive essa grata surpresa, eu e um colega do Rio Grande do Sul, como as maiores notas de liderança dentro desse segmento da saúde animal. Então isso orgulha, né? Deixa a gente com o coração bem quentinho, assim, saber que a gente está no caminho. Ah, legal. Não, eu fiz questão de falar porque hoje, assim, a gente, né, que está aí no mercado, uma das maiores dores realmente que as pessoas mais falam é sobre como está difícil aquela questão da mão de obra, da equipe, né, e tudo isso. Então, quando há um destaque sobre isso, né, é muito bom a gente ressaltar e a gente falar, porque eu acho que hoje está sendo um dos maiores desafios de qualquer nicho e de qualquer empreendimento, né? Sem dúvida. Eu acho que a matéria-prima chamada pessoas, ela está cada vez mais difícil, está escasso, matéria de qualidade. E aí a gente tem que buscar caminhos para orientar esse pessoal, para a gente poder crescer juntos. Então, eu acho que essa liderança que a gente coloca aqui na Ouro Fino, e eu aprendo muito todos os dias aqui internamente com os meus pares, com as pessoas a quem eu me espelho, essa liderança que a gente faz, vamos fazer juntos, vamos crescer juntos.
essa liderança que apoia, direciona e que nunca deixa ninguém sozinho. Então, acho que isso está sendo o grande sucesso da Ouro Fino para conquistar esses resultados que a gente tem conquistado no mercado veterinário brasileiro. Maravilha. E falando em Ouro Fino, né? Ouro Fino está aí, né? Num destaque total, não só nacional, né? E aonde a gente vem falando e vocês é solução em saúde animal, né? E para quem não conhece bem aí a Ouro Fino, queria que você apresentasse realmente, né? Para essa galera do agro que, nossa, ontem o evento que eu fiquei impressionada com o evento, achei muito legal. O pouco que eu estive lá, mas já vi assim, né? Veio palestrantes de vários lugares do Brasil, que a gente fica aqui, né, gente, nesse cantinho, interior, difícil acesso. Então, quando vem algo assim, é muito importante, né? É gratificante, né, Rosângela? Essa é a verdade. E eu acho que gratidão é o que define todo o nosso evento de ontem. Mas um pouquinho antes de falar do evento, eu vou falar um pouco da Ouro Fino, que é a minha casa e a qual eu pertenço já há 2 anos. Estou muito feliz com esse trabalho lá junto a eles. A Ouro Fino é uma empresa nacional, né? Ela é nascida aqui no Brasil. Hoje ela está operando com uma das suas indústrias em Cravinhos, São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Ela está quase completando 40 anos de vida aqui no Brasil. Hoje é uma multinacional, já estamos em vários países. Nós temos várias frentes de negócios, desde bovinos e equinos, animais de companhia, aves e suínos, comércio exterior. Então, a gente tem várias frentes de negócios. A unidade que eu pertenço é a de bovinos e equinos. Então, nós somos um time aí com mais de 200 pessoas no Brasil, levando produtos de qualidade, mas principalmente soluções. E é através dessas soluções que a gente visita o produtor rural, aperta a sua mão e pergunta para ele, né? Aonde está sendo a dor? O que está acontecendo? E aí a gente olha para dentro de casa e vê de que maneira a gente pode contribuir com as soluções da Ouro Fino para que o dia a dia daquela propriedade possa ser melhor e desempenhar o papel que a gente precisa, né? E corroborando com isso, né? Junto com isso, a Ouro Fino há 11 anos tem um projeto no Brasil chamado Sincronize e Corte, que é reunir técnicos regionais para a gente poder discutir assuntos, né, pautas importantes sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, como é que está encaminhando isso academicamente, porque uma parte dos estudos vem da academia, né? Então, a gente traz os professores renomados a nível Brasil para esses encontros, nós juntamos produtores rurais, técnicos, veterinários, zootecnistas, todo mundo que está envolvido nesse processo de produção de uma fazenda, de uma propriedade rural, e temos uma troca de experiência muito positiva. E ao encontro disso, aqui em Cacoal, nós fizemos esse encontro e reunimos mais de 150 pessoas. E nós ainda, além de pensar da porteira para dentro, nós tivemos o grande pensamento de time. Assim, poxa, se a gente contribui tanto levando tecnologia, soluções e compartilhando ideias, né, inovações, por que não a gente pensar da porteira para fora e pensar nas entidades filantrópicas que a gente pode ajudar? Quanto custa 1 quilo de amor? Então, foi nessa pegada que nós convidamos os nossos parceiros, amigos, apoiadores, empresas que acreditam no nosso projeto a se doarem um pouco. E nós já arrecadamos até o momento mais de 2 toneladas de alimento que serão destinadas às entidades filantrópicas aqui da região de Cacoal. Então, isso nos enche de muito orgulho. Além de toda a troca, toda a experiência que a gente teve como seres humanos, né, de trocar experiência, de network, de ter um assunto muito direcionado, qualificado, com os maiores renomes a nível nacional, pensando em reprodução animal, nós ainda tivemos esse cunho social para ajudar o próximo. Olha o quanto isso é maravilhoso. Não, achei incrível, realmente, o evento e também, né, esse número, fiquei impressionada a hora que você falou, mais de 2 toneladas, né, de alimento arrecadado assim muito rápido, né? Sem dúvida. Um evento que aconteceu numa tarde ontem, né? Exato. Muito, muito bom. E assim, acabou reunindo, né, pessoas da região toda, né? Vieram, porque ontem mesmo vi pessoas lá que era de São Francisco, de São Miguel, né? Porto Velho tinha gente aí. Então, assim, acabou realmente reunindo o estado todo, né? Sem dúvida. Várias pessoas de vários lugares que acreditam em nós, no trabalho que a gente faz aqui. Sinceramente, eu tenho um time maravilhoso. E essas pessoas fazem um trabalho muito legal, muito bacana e muito profissional dentro das fazendas, das propriedades rurais aqui dentro de Rondônia. E foram através dessas pessoas que a gente pôde contar
com esse público. Então, não era um evento aberto para qualquer um pode. Não, a gente tinha uma limitação de convidados, até por conta do espaço. Mas hoje a gente, depois de tudo que a gente viu ontem e aconteceu ontem, pelo segundo ano consecutivo aqui em Rondônia, aqui em Cacoal, a gente viu que a gente precisa pensar algo maior ainda, porque realmente isso mobiliza as pessoas e elas querem participar. Só para você ter ideia, depois de tudo que nós fizemos lá ontem, esse bate-papo grandioso que tivemos, grandes pessoas, eu falei assim, poxa, se a gente tem a oportunidade de estar aqui, de fazer tudo isso, nós alcançamos a meta que a gente tinha de arrecadação de alimentos. E aí, como um bom vendedor, toda vez que a gente alcança a meta, a gente quer dobrar a meta. E eu coloquei esse desafio... Não vamos colocar limite na meta? Não. E aí eu coloquei esse desafio, no bom sentido, para todos os presentes e convidei eles a realmente pensar no próximo. Né? Quantas pessoas não poderiam se beneficiar de um litro de leite que muitas vezes não tem condições de comprar? Então, talvez para todos ali, isso não ia fazer falta. Mas tem muita gente por aí que vai fazer falta. E eu convidei, instiguei a todos, me coloquei à disposição. E você acredita que até agora tem Pix caindo na minha conta, contribuindo para que a gente compre mais alimento de pessoas que acreditam em nós, na nossa palavra e na nossa empresa, né? Que nós somos a figura deles aqui no campo. Que legal, que legal. E nós, brasileiros, nós temos muito isso no DNA, né? Essa coisa do ser solidário, literalmente, né? O brasileiro pode ter vários defeitos, mas esse não é. Mas, assim, Wagner, mas falando, né? Justamente nessa linguagem mesmo do rural, do homem ali da lida, porque, às vezes, algumas pessoas não têm mesmo essa questão, por mais que você explicou aí o que é a Ouro Fino, mas, assim, pra gente, por exemplo, eu, tão leiga no assunto, vocês têm uma espécie de laboratório, é isso, né? Que vocês desenvolvem também os produtos, desenvolve tudo lá, é isso? Perfeito. Nós temos uma indústria, né? Uma indústria farmacêutica de cunho voltado para a saúde animal. No negócio que eu estou envolvido é para bovinos e equinos. Então, nós temos toda a parte de cientista, de desenvolvimento de produto, de desenvolvimento de moléculas. Então, nós temos produtos que são disruptivos hoje no mercado. A exemplo do último lançamento, um dos últimos lançamentos que a Ouro Fino teve no país, que é o Ferapis, que é uma substância apaziguadora análoga a um feromônio materno. Simples quanto isso. Ele acalma o boi, ele acalma o animal, seja nos principais momentos de pico de estresse. Então, esse é um produto que a gente acredita muito, uma tecnologia que nasceu nos Estados Unidos, hoje está incorporada pela Ouro Fino aqui no Brasil, mas é a única tecnologia nesse sentido que existe a nível mundial. E isso está na mão do Ouro Fino. Então, a Ouro Fino, assim, é uma empresa que investe muito... Pioneira mesmo no... Só para você ter uma ideia de dado, a Ouro Fino é a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento dentro do Brasil, pensando nas indústrias de saúde animal. 8% da nossa receita líquida é voltada para pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos um departamento que cuida disso rigorosamente, com os processos dentro do mapa, com o desenvolvimento de novas moléculas, captação de novas oportunidades, inovação, tecnologia. Então, nós temos várias pessoas envolvidas nisso que trazem isso e colocam muita credibilidade sobre a nossa entrega lá na ponta, né? Então, todo um processo para esse produto chegar na mão do nosso produtor rural, ele passa por diversos fatores, diversas regras dentro dos requisitos que o mapa preconiza, e, obviamente, os padrões de qualidade de uma multinacional como a Ouro Fino. Então, isso é tão importante falar para o nosso amigo produtor rural que, quando ele comprar a Ouro Fino, ele está comprando segurança. Ele pode acreditar e deve crer que por trás de tudo aquilo tem muita pesquisa, muito envolvimento de pessoas e de tecnologia, para que o melhor do nosso negócio chegue pensando literalmente ao couro do boi, né? Ah, que legal. Ontem, no momento que eu estive lá no evento, um dos palestrantes, né, ele estava naquele momento justamente falando de uma vacina, né? Era um momento lá, agora, perdão, mas não vou conseguir lembrar exatamente o nome, né, do palestrante, mas, nossa, e eu estava na mesa, né, com o pessoal que é lá da Fazenda Paraíso, do Esparrão. Sim. Né? Por sinal também, né? Foram um destaque aí, né? Literalmente no corte do boi, Sim. né? E assim, e como que eles acabaram assim comentando sobre aquele momento da palestra que tinha sido tão importante, que daí eles estavam ali discutindo, né? Porque como eu te falei, eu não entendo muito, mas assim discutindo
como que aquela informação iria ser tão relevante para eles, né? Sem dúvida. E aí eu falei, gente, como que é interessante esses eventos, né? Como trazer isso para a região é tão importante. E foi a hora que eu falei, nossa, quero mesmo levar o Wagner lá para esta informação chegar a mais pessoas, né? A gente colocar aí os links, a gente colocar tudo para o máximo possível essa informação chegar até esse pecuarista aí, né? Que bom. Rosângela, primeiro, assim, muito obrigado pela oportunidade, por abrir as portas para Ouro Fino e através, né, desse convite eu estar aqui representando a nossa empresa, nosso time regional aqui. Então, assim, eu fico muito lisonjeado. E sim, o princípio de tudo é levar informação de qualidade. É poder municiar o meu produtor rural, nosso produtor rural, aquela pessoa que faz e acontece todos os dias, que a gente sabe das dificuldades da porteira para dentro. Não é fácil. Então, pouco do nosso Sincronize e Corte é tentar levar informação com pessoas que realmente têm propriedade no assunto para a gente despertar o quanto é importante ter uma gestão do seu negócio, quanto é importante ter uma calendarização sanitária, né? Imagina, então, durante o ano nós temos vários meses, nós temos estação de chuva e de seca. Então, é uma verdade. Tem duas coisas que vai acontecer numa fazenda, numa propriedade rural durante o ano. É a seca e as águas. E como que a gente se prepara para isso? Então, a gente tem um time hoje no campo muito bem preparado pela Ouro Fino, muito bem treinado para poder fazer essa assistência, né? essa visita técnica assistida e trazer soluções orientadas para o benefício do negócio. Muitas vezes é um pequeno ajuste, mas é um pequeno ajuste que pode fazer toda a diferença no bolso do produtor. Porque uma vez você feito errado esse calendário sanitário, o prejuízo acontece. Pode ser que não sinta, porque vai conta-gotas. Conta-gota, mas chega um momento que você sente. Então, qual que é o princípio do nosso trabalho? É gerar informação de valor. E através desse valor, apertando a mão do produtor, conhecendo o seu dia a dia, a sua realidade, se a gente identificar que é possível, a gente apresentar as soluções da Ouro Fino para a gente buscar essa máxima produtividade dentro de uma propriedade rural. Isso é muito gratificante, sabe? E, Wagner, assim, nisso que você falou, né, com relação a essa intempérie, né, do tempo, eu imagino que também local muda muito. E como vocês têm essa expertise de atender o Brasil inteiro, né, cada região a sua realidade, né? Quais são assim os maiores desafios aqui da nossa região, né? Já que a gente está falando de Rondônia, né, nossa região amazônica aqui, que deve ser diferente do desafio que o pessoal tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Ah, sem dúvida. né? Uma das coisas que a gente mais vê aqui em Rondônia é principalmente talvez pelo clima já mais amazônico, com essa diferenciação, né, de cerrado para entrando mata amazônica, eu acho que são o ciclo dos carrapatos. Eu acho que isso é uma das coisas que mais incomoda o produtor rural aqui, sabe? Então, a gente tem várias soluções para isso, mas comumente a gente escuta dos produtores rurais, poxa, qual a tecnologia que vocês têm? Como que você me recomenda uma calendarização sanitária, né? Pensando um controle estratégico, pensando no controle de carrapatos. Então, nós temos todas essas soluções, mas é uma das coisas que eu mais ouço. Outra coisa que eu ouço bastante também, e exploram muito a gente, porque é um dos nossos principais business, que é a parte de reprodução animal. Então, a Ouro Fino é líder no mercado nacional em reprodução animal. E aí a gente tem muito orgulho, porque é uma conquista, não é fácil, temos grandes concorrentes no Brasil, mas a Ouro Fino empodera esse negócio e levanta essa bandeira como a precursora disso aqui. E aí isso nos traz muita segurança e credibilidade para fazer uma visita num produtor rural e entender o início da estação de monta, depois a parte da aparição desses animais, como é que está o ciclo de desenvolvimento, entender o peso na desmama. Tudo isso vai corroborando para que a gente desenhe um programa alinhado com as necessidades da fazenda. Então, não é inventar a roda, mas sim poder apresentar essa roda para o produtor e que ela passe por um terreno sem sentir grandes deslizes. Então, esse é o grande trabalho que a gente faz da promoção técnica dentro das propriedades rurais. E com esse time que a Ouro Fino tem a nível Brasil e principalmente aqui na regional, né, dentro de Rondônia, são pessoas altamente preparadas, são médicos veterinários, zootecnistas, que têm nível superior completo e que estão muito ricas de conhecimento, preparadas pelo nosso time interno da Ouro Fino, com os nossos analistas, para realmente fazer uma visita, um bate-papo de qualidade. A partir daí, quando a gente entende as necessidades, Rosângela, a gente começa a desenhar um mapa de trabalho. Então, o que a gente pode fazer ao longo do mês, do ano,
para que a gente desenvolva esse trabalho e que a gente mostre o resultado de tudo isso, né? Fazendo os indicadores da propriedade sendo melhores, né? E muitas vezes a gente tem investimentos alocados em determinadas situações ou categorias de animal que a gente entende que estrategicamente está desalinhado com a própria estratégia da fazenda. E aí, muitas vezes, no automático, o produtor rural continua naquilo. Então, essa conversa nossa de sensibilizar as pessoas, mostrar o caminho, mostrar tecnologias, potencializa muito a entrega de resultado de uma propriedade rural. Então, e assim, eu gosto muito, Wagner, essa questão da gente falar mesmo, às vezes, para os leigos mesmo, né? Por quê? Rondônia, eu acho que principalmente é o local aonde, às vezes, do nada, a pessoa vira ali do agro, né? Aqui você encontra muito, fora, né, também pode acontecer, mas eu acho que aqui isso é mais comum, tipo assim, médico, né? A profissão principal dele é médico, mas aí de repente você vê ele está totalmente envolvido no agro, né? Virou ali um pecuarista, advogados também, né? Aqui na nossa região a gente tem muito e às vezes, né? Não tem nada a ver com a expertise dele, aí do nada ele passa, né? A ser. E para quem tá de repente assim do nada o cara vai falar, não, agora eu vou ser do agro. E em relação a isso que você, né, também uma especialidade de vocês nessa questão da reprodução animal. Alguém que está chegando aí nesse mercado, alguém que está entrando, o que seria assim que você, na Ouro Fino, que é uma da expertise de vocês, que vocês poderia já deixar aí uma orientação para essa pessoa que está chegando? O que vocês oferecem? Muito bom. Eu costumo usar um jargão falando assim, não entre com o pneu liso na curva porque você pode passar reto. A reprodução, ela é muito importante, ela potencializa demais os resultados zootécnicos de uma fazenda, de uma propriedade, dependendo do tamanho dela, pequena, média ou grande. Ela potencializa muito. E ela estabelece critérios e padrões que nos permitem ter animais com alto valor genético em menos tempo do que uma monta natural, tá bom? Então, a minha recomendação para essas pessoas é, primeiro, procure um médico veterinário especializado. Nós temos várias consultorias aqui em Rondônia. Inclusive, o Ouro Fino tem vários parceiros aqui dentro que pode trazer uma orientação sobre como desenvolver um projeto reprodutivo para uma fazenda, tá? Para uma propriedade rural. Junto com isso, a Ouro Fino, na parte dos medicamentos, pode contribuir, certo? Fornecendo medicamentos com alto padrão de qualidade. Mas a gente sempre anda lado a lado com o nosso médico veterinário, o nosso parceiro, a nossa consultoria, porque a gente entende que ele é o principal braço dentro de uma conta, né? A gente chama dentro do nosso produtor rural. Então, uma vez que a gente insere esse médico veterinário e ele confia no nosso trabalho, nós temos uma relação de ganha-ganha. O produtor rural ganha, o médico veterinário ganha e a Ouro Fino ganha com isso. Então, isso potencializa muito os resultados. Então, a principal coisa, antes de você iniciar um projeto sanitário, um projeto reprodutivo, procure uma pessoa especializada. A Ouro Fino pode e tem propriedade para te ajudar com isso, mas nós vamos sempre caminhar com o nosso parceiro veterinário, o nosso parceiro zootecnista, lado a lado, junto, dentro de uma conta como essa. E, assim, como todo mercado, né? Às vezes as pessoas, elas fazem as coisas assim por elas e daí, depois já do ocorrido, que ela realmente chama uma solução, né? Você, assim, qual foi o caso que, de repente, você poderia compartilhar de vocês chegarem lá na fazenda e você falar, não, mentira que fizeram isso. Você tem alguma coisa assim que vocês chegaram lá e foi muito absurdo? Isso é muito bom, sua pergunta é muito valiosa. O que acontece? Com esse aumento das tecnologias, o acesso à tecnologia, tem um produto chamado silagem, né? Então, produzir silagem é uma das especialidades da Ouro Fino no Brasil. Inclusive, nós somos uma das precursoras do desenvolvimento e de comercializar produtos que são os inoculantes e a própria barreira de oxigênio que potencializa os resultados de um silo, tá? E eu ando muito por aí. Então, nós temos uma época mais específica da silagem ao longo do ano, né? E aí eu ando muito e vejo muita coisa errada por aí. Muita coisa errada. Mas eu não posso nem culpar o nosso amigo produtor rural, porque muitas vezes ele está naquela necessidade de fazer e acontecer e ele acaba pegando informações de maneira equivocada sobre produzir um silo de boa qualidade, sabe?
Nós temos todo um time, nós temos toda uma capacitação, treinamento, a gente faz reuniões regionais, a gente leva orientação, mas assim, também a gente tem um fator limitante que é a área, né? Então, nem sempre eu consigo acessar tudo a todo mundo a todo tempo. Mas aquelas pessoas que a gente pega e entende a necessidade e a gente consegue mostrar o outro lado da história, obviamente, papel e caneta, mostrando em números, né? O resultado que a gente pode impactar sobre o que ele tem e sobre o que a gente pode entregar se a gente trabalhar junto. Então, você me pediu, você tem alguma coisa? Olha, eu já peguei cada silo por aí que, olha, é assim de assustar. De grandes volumes. Você fala assim, gente, será que essa pessoa não tem um acesso à tecnologia? O que falta? Então, a gente, assim como o Orofino, tem várias outras empresas que desenvolvem esse tipo de assistencialismo, né? Dentro das fazendas, das contas, né? Das propriedades rurais. E eu falo, o que acontece para não ter um acesso de boa qualidade? Porque a silagem ela precisa passar por processos bem definidos, né? Então, e qual que seria esse processo? Não é tão simples assim, você chegar e vou cortar um capim, vou cortar um milho e colocar debaixo e cobrir com uma lona. Não é tão simples assim. Então, eu tenho que pensar desde a época do meu plantio, ao tipo por exemplo, pensando em milho, qual o tipo de milho que eu vou utilizar, sabe? A variedade do milho. Aí depois eu tenho o ponto de corte desse milho. Depois eu tenho o tamanho de partícula produzido. Eu tenho a compactação. Depois eu tenho o fechamento. Então, são várias etapas para se produzir uma silagem de boa qualidade, Rosângela, que muitas vezes são negligenciadas. E isso demonstra, sabe quando? Lá na hora que essa silagem vai para o coxo do boi ou da vaca produtora de leite. Porque uma silagem de má qualidade, você não consegue tirar o potencial dela para dar o melhor potencial na conversão de carne ou na produção de leite. Então, nisso, a Orofino é uma das especialistas a nível Brasil, a precursora disso aqui. Nós temos tecnologias, só para você ter ideia, o produtor que está em casa nos ouvindo hoje, a pessoa, sabe aquele filme plástico que normalmente a dona de casa tampa o alimento e coloca na geladeira? Sim. Essa é uma tecnologia adaptada para veterinária. Ela vem da Itália, não sei se todos sabem, mas isso nasceu na Itália, essa parte desses plásticos moldáveis. A Itália tem um know-how muito grande disso aí. Nós temos uma barreira de oxigênio. Então, as pessoas usam muito falar assim, aqui eu cubro com lona, mas lona é somente para fazer uma cobertura, ela não protege. Depois que eu fecho o meu silo, só para você entender, e a pessoa de casa também, eu tenho que extinguir a entrada de oxigênio. Eu não posso deixar aquele alimento que está debaixo dessa lona ter contato com o oxigênio. O oxigênio não é bem-vindo, porque o que vai manter a qualidade desse alimento debaixo da lona é a ausência de oxigênio. E quanto mais rápido essa curva acontecer de extração de oxigênio e de manutenção dos nutrientes que estão ali, melhor eu tenho um alimento depois da pós-abertura do silo. E aí nós utilizamos inoculantes específicos que caminham numa rota de fermentação, auxiliando vários tipos de bactérias benéficas para que eu possa manter esses nutrientes com qualidade. Certo? Concomitante a isso, eu tenho o fechamento desse silo. E aí a pessoa vem e me coloca uma lona, muitas vezes de dupla face. Mas eu compro uma lona de várias micras. Micras é a quantidade de oxigênio que passa, né? Por centímetro cúbico. E não é bem por aí. A única proteção que o meu amigo produtor rural pode ter sobre eficiência de camada de topo, né? Como proteger esse silo de verdade, é a barreira de oxigênio. É um filme plástico desenvolvido para isso. Que antes de eu colocar a lona para proteger o meu silo, eu coloco essa barreira. E quando o silo respirar, ela se adere tanto a esse silo que ela chega a caminhar, como passa a roda do trator, o pneu do trator, ela chega a fazer até as bordaduras do pneu do trator, de tanto que ela adere nesse silo. E isso reverte para mim em qualidade de alimento, porque eu não perco nutrientes. Então, para o amigo produtor lá na fazenda, lá na propriedade rural, sabe aquela camada do topo, quando você abre o silo, ela está preta? Aquilo é descartado. Então, eu tive todo um processo de plantio de milho, todo um processo de ponto de corte e tudo mais, envolvi mão de obra, parei tempo, fazer um alimento de qualidade e eu perdi. Porque aquela camada preta é perca. Eu perdi aquilo ali. Eu joguei fora, aquilo o animal não come. E eu tenho como fazer você, nós, Orofino, temos como tecnologias para fazer você não perder isso.
E esse é um dos grandes business que a gente tem dentro de casa, dentro da unidade de negócio que a gente atua. Que legal. Mas só assim, para entendimento melhor, quando você fala esse filme, ele seria algo especial ou é aquele comum mesmo que a Não, gente utiliza? Não, é um aí no produto caso é o específico para isso. específico. Isso aí. Ah, tá. Então, Uhum. o nosso produto chama Silagicil. E o amigo produtor pode chegar na revenda e falar, olha, eu queria ter um contato com o time da Ourofino para entender um pouco melhor sobre como funciona a barreira de oxigênio, como funcionam os inoculantes, porque eu faço silagem e queria entender um pouco mais sobre essa ferramenta. E aí, com o maior prazer do mundo, o meu time vai estar à disposição para poder fazer essa visita assistida, entender a necessidade e apontar a melhor solução para aquilo ali. Mas sim, a barreira de oxigênio, que a Ourofino comercializa no país, é um produto específico, não é aquele que você compra no mercado, não. É um produto específico, tá? Ok. Mas assim, na verdade, pelo que eu venho entendendo, vocês realmente fazem uma consultoria, assim que vocês têm acesso a esse produtor. É uma consultoria, né? Não é exatamente só uma venda, né? Rosângela, é bem isso. A gente, sempre na nossa primeira de visita, a visita de prospecção, é uma visita para entender, fazer um diagnóstico de tudo que está ali e como que a nossa abordagem pode ser a partir dali. Então, eu falo para o meu time, não tem como a gente vender algo para alguém sem saber se ele precisa comprar. Então, primeiro eu ouço, depois eu me comunico. Então, saber fazer as perguntas certas para o produtor, que muitas vezes está tão cansado de receber vendedor e produtos milagrosos e aquela coisa toda. E a gente entende perfeitamente como é isso. Ao mesmo ponto que tem muita gente boa no mercado, tem os aventureiros. Infelizmente tem os aventureiros. E isso acaba degradando um pouco a paciência do produtor rural, que não tem tempo para perder. Mas uma vez que a gente consegue ter essa oportunidade, esse contato, a nossa venda, a nossa visita, né, passa por fazer esse diagnóstico. E sim, acaba sendo uma consultoria, porque a gente faz toda a estratificação do negócio dele e a partir daí a gente apresenta um plano de negócios. Como que nós caminharemos ao longo do ano ou daquele determinado período para que a gente possa avançar significativamente melhorando os indicadores. Então, o nosso time hoje é preparado para seguir nesse caminho junto com as contas que nós atendemos, sabe? Isso é muito importante e dá um direcionamento muito grande para o nosso trabalho. E traz visibilidade para o produtor rural, porque ele vai investir um aporte financeiro naquilo ali e, obviamente, ele quer o retorno. Sim. E olha, eu te perguntei aí qual que era o desafio maior da nossa região, né? Mas também quero saber o lado bom, né? Qual que é de verdade, assim, quando você olha, né, para a nossa região, qual que é o destaque, né? O que realmente, assim, falando do agro aqui na nossa região amazônica, o que a gente tem realmente na sua visão, né, que está aí tanto em contato com esse povo na lida, que tem de destaque mesmo, que a gente acaba se destacando no Brasil? Olha, eu olho para Rondônia com muito carinho, muito mesmo, porque aqui é um estado natural da pecuária. É o boi de capim, sabe? Aqui tem uma chuva regular, aqui a seca não é tão agressiva como é no Brasil Central, e isso a gente consegue extrair um potencial muito grande de produtividade. Então, o que eu olho por aqui? Primeiro, a qualidade dos animais, excepcional os animais que estão aqui. Outro, os produtores rurais são pessoas realmente que desejam fazer mais e melhor sempre. Eu vejo o brilho nos olhos das pessoas, assim como ontem. Você estava conosco lá no Sincronize e Corte e você vê o brilho nos olhos deles. Um colega chegou em mim e falou assim, Wagner, ontem, se você não via as pessoas nem indo ao banheiro, de tão fixada que elas estavam nas palestras que vocês trouxeram para cá. Olha a importância de parar um produtor rural, tirar ele da sua propriedade, trazer numa cidade, colocar dentro de uma sala de hotel. Todo mundo tem seus compromissos. Sim. E a pessoa ficar ali tão envolvida e fixada no que vocês estão apresentando, cara, isso é maravilhoso. Parabéns pelo evento. Então, eu vejo Rondônia assim, o estado natural da pecuária, animais de ótima qualidade, produtores realmente a fim de fazer a coisa dar certo, sabe? Carentes de informação de qualidade. Eu olho isso aqui com bons olhos, né? Um estado que só cresce. A agricultura está tomando proporções aqui gigantescas. E isso é muito bom para a pecuária, porque aonde entra a agricultura, entra a tecnologia. Onde entra a tecnologia, a gente melhora a nossa performance por unidade animal por hectare. Então, quando a gente aumenta essa eficiência produtiva, é o resultado certo no bolso de todo mundo,
Por isso dessas indústrias vindo para cá, por isso de grandes multinacionais vindo para cá, porque a gente entende que aqui é o celeiro do negócio. Acontece muita coisa aqui positiva e de prosperidade. Nós temos grandes revendas, grandes produtores e um povo, quando eu falo grandes produtores, é o todo, né? De produtores de Rondônia. É um povo muito aguerrido, né? Então, colonizaram isso aqui com muito afinco, com muito amor. Então, a gente visita propriedades aí que a pessoa fala assim, olha, vem aqui, deixa eu te mostrar minha água, deixa eu te mostrar meus animais. Você vê que é a paixão da pessoa. Você há pouco tinha falado sobre, nós temos algumas pessoas médicos, que a profissão principal é médico, outra é dentista, e no final de semana ele é pecuarista. Mas isso é nato da pessoa, né? Nasce nesse berço que é o agro, não tem como fugir disso. Então, ela até vai seguir um ofício, um caminho na cidade, mas ela não desgruda do campo, porque o campo traz paz, o campo traz essa produtividade, o campo traz esse outro lado do negócio que é muito gratificante, né? Você vê a saúde dos animais, você vê a produtividade pensando nos grãos, e Rondônia está se tornando um estado referência a nível Brasil. Né? Por toda essa pujança que tem aqui dentro. Nós temos uma das feiras mais significativas hoje, a mais significativa da região norte, que é a Rondônia Rural Show, e uma das mais significativas a nível Brasil. Né? Então, isso está aqui dentro de Rondônia. Olha quanto isso representa para nós. E quem faz isso ser grande? O povo, as pessoas. Isso é muito gratificante. E fazer parte de tudo isso, estar envolvido nesse projeto, junto com o Ouro Fino, com o time regional, é muito gratificante para nós, porque dignifica o nosso trabalho, sabe? Que maravilha. E esse evento, né, que você citou é realmente, né, algo que o rondoniense tem falado com muito orgulho, né? Rondônia Rural Show é realmente um dos maiores eventos hoje da região norte, né? Sem dúvida. A Rondônia Rural Show representa muito, né? Você vê o tanto de o público, né, expressivo que passa ali em 6 dias de feira, grandes empresas, todo mundo envolvido, grandes negócios acontecendo. Então, o produtor entendeu que na Rondônia Rural Show ele consegue fazer um negócio talvez até melhor do que ele faria no dia a dia. Então, ele está deixando até para concentrar mais as suas compras, né? Veicular os seus negócios dentro da feira, porque a gente acaba trazendo algumas oportunidades maiores ou melhores, até para trazer um contexto melhor sobre a feira, né? Que é uma feira de negócios, até porque ela acontece de dia. Então, não tem show, não tem nada. E a Ouro Fino participa já há vários anos com os nossos parceiros comerciais regionais dentro dessa feira. Isso, para nós, demonstra o tamanho. Cada ano que a gente vai, ano passa ano, a gente vê o tamanho que está se tornando essa feira e a representatividade dela dentro do nosso negócio. Então, assim, a gente vê as caravanas de ônibus chegando com produtores e essas pessoas visitando os estandes, fazendo negócio. Olha só, isso é muito bom mesmo, porque mostra o tamanho do agro dentro de Rondônia. Né? Sendo representatividade aí para o Brasil todo. Verdade mesmo. E assim, a Ouro Fino, corrija-me se eu estiver errada, mas assim, eu vi que é uma das... eu acho que talvez a única ou uma das poucas empresas, né, nesta área do agro e nesse nicho que vocês atuam, hoje com capital na bolsa, né? Vocês fizeram um IPO? Exatamente. Uau! Nós fizemos um IPO em 2014 e a Ouro Fino foi para a bolsa. Nós temos ações sendo comercializadas. Recentemente, um grupo japonês chamado Mitsui adquiriu 29% das nossas ações, que nos trouxe várias outras oportunidades. Hoje, a Ouro Fino enxerga o mundo, né? Nós temos alguns negócios já fora do país, em vários outros países, negócios diretos, negócios indiretos, que a gente chama de comércio exterior. E hoje, com a participação da Mitsui dentro do nosso negócio, nós vislumbramos outros grandes negócios em outros continentes. Isso traz uma oportunidade de crescimento para a Ouro Fino, né? E dá esse fator acelerador de números e de resultados a passos largos. Então, a Ouro Fino hoje tem um planejamento estratégico 2025, 2030, que vai vislumbrar outros continentes, pensando em oportunidades que ainda nós não estamos caminhando. Mas com a entrada da Mitsui, isso tornou-se possível. Então, é uma força que nós temos para abrir portas em outros países, em outros continentes e fazer a Ouro Fino brasileira, uma empresa 100% brasileira, a caminhar em outros ambientes que nós até ontem não estávamos caminhando. E aí, no caso, isso é uma parceria, né? A Mitsui entra como parceira, é isso?
A Mitsui, ela é uma das proprietárias da Ouro Fino hoje, que ela comprou sim. 29% das nossas ações, então ela participa de todos os nossos negócios, nosso conselho administrativo, ela participa sobre diretoria de finanças. Então nós temos japoneses, né? O pessoal E a Mitsui, é isso que eu te falar, a Mitsui é uma empresa japonesa, né? japonesa. E para quem aí não conhece também Mitsui, que você estava me dando umas informações, fiquei impressionada com os números, né? É uma empresa muito grande, familiar, que existe há muitos anos dentro do Japão e hoje expande para o mundo todo. Então, desde banco, desde a área do agro, área de finanças, área de extração de minérios, a área de construção civil. Então, eles têm várias frentes de negócios, né? Várias empresas a nível mundial. E uma delas é a Ouro Fino. E o que eles fazem de bacana? Eles fazem as empresas, as subsidiárias irmãs, se conversarem, aquelas que estão dentro do mesmo escopo de negócio. Por que no tal país eu tenho tal negócio e eu não estou alinhado com você e está na mão de outra pessoa? Então, eles fazem muito esse alinhamento. E isso vai pavimentando uma estrada para nós caminharmos juntos. Então, a Mitsui tem acreditado muito na Ouro Fino, e a Ouro Fino, obviamente, na Mitsui, para que seja uma relação de ganha-ganha. Isso tem potencializado muito os nossos negócios. A exemplo recente de um produto que nós entramos, que incorporou na nossa linha, chamado Boosting. É um hormônio que estimula a lactação. Ele é mundial. Como que é o nome? Boosting. Boosting. E ele é um produto que é comercializado, é o maior produto comercializado a nível mundial. Então, ele é referência em qualquer lugar do mundo que você for, ele é referência. E pasmem, esse produto hoje está na mão da Ouro Fino, com o time, sendo muito bem trabalhado nas áreas de leite, e potencializa muito o resultado dentro de uma propriedade que tem um perfil leiteiro, sabe? E isso veio para a Ouro Fino graças à participação da Mitsui, enxergando nós como oportunidade, porque esse produto é de uma empresa subsidiária da Mitsui, na Coreia do Sul, e ela entendeu que aqui no Brasil a melhor oportunidade desse negócio era estar com a Ouro Fino. E assim foi feito. Então, olha só, como eu te disse, a Mitsui pavimenta a estrada para que a gente possa caminhar a passos largos, pensando em crescimento, pensando em estrutura, em ganho de share de mercado. Então, tudo isso é feito numa relação ganha-ganha. Isso é muito gratificante para nós. Maravilha! E olha, gratificante também para a gente, né, te receber aqui, porque, como, né, eu falei para você no início, a nossa intenção é realmente levar cada vez mais esta informação, né, para ali o produtor, para né, o homem mesmo ali do agro, a gente levar informação e hoje realmente a gente teve um show aqui de informações com você, gratidão por, né, compartilhar tanto e atender tão prontamente, né, o nosso convite, porque eu faço ideia, a correria com o evento e tudo mais, né, e você ter tirado esse tempinho e estar aqui com a gente. E eu, né, todas essas informações e essa área que eu amo, ficaria aqui o tempo todo sem parar de falar. Mas, né, a gente espera, né, a partir de agora, esse foi nosso primeiro contato, a gente deixar também aqui o Ruralcast, né, aberto realmente para vocês estarem sempre com alguma inovação, alguma novidade, né, sempre trazer esta informação aqui para a gente. E se de repente ficou alguma coisa aí que eu não perguntei para você, que você realmente fala, não, olha, isso aqui eu acho que a gente não podia deixar de falar, essa informação eu quero dar. Aí queria realmente que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes aí e também com o pessoal que está aí nos acompanhando, o Ruralcast, todas as redes que eu te falei que a gente está levando essas informações. Muito bom. Rosângela, nós temos um canal de comunicação dentro da Ouro Fino. A pessoa pode procurar, pode abrir a página do Ouro Fino, ourofinosaudeanimal.com.br. Então, lá tem todo o nosso canal de comunicação. Nós estamos em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook, TikTok, todas essas plataformas digitais, a Ouro Fino participa. Nós temos uma comunicação muito direcionada para o nosso público-alvo, sabe? Então, ela é muito atuante. As nossas redes sociais são bem carregadas de pessoas, assim, muito bacana mesmo, porque ela é muito atuante.
O próprio LinkedIn, que é uma ferramenta, é uma rede social mais voltada para o profissional, né, para a área profissional, Sim. a Ouro Fino é extremamente atuante ali. Então, não vai faltar a oportunidade do produtor contactar nós. E entrando em contato com a empresa, aí internamente a empresa direciona para qual região que é. Se for aqui para Rondônia, eles vão direcionar para o nosso time, eu faço toda a distribuição da informação aqui com eles e eles vão entrar em contato com esse produtor rural sem sombra de dúvida. Podem ficar à vontade de nos contactar assim, verdadeiramente. Nós vamos nos sentir muito lisonjeados com esse contato para poder fazer uma visita e conhecer um pouco mais os negócios de Rondônia. Que maravilha! Gente, então tá aí. Esse foi o nosso Ruralcast de hoje. E semana que vem tem muito mais. E a gente vai deixar todos os links aqui, igual o Wagner falou, para vocês acompanharem esse processo e como a galera chega aí até vocês, porque aqui, como vocês viram, uma consultoria. Até semana que vem!